Imagina só, você está deitado, o quarto está escuro, tudo está silencioso, até que você abre os olhos. Você consegue ver tudo ao seu redor, consegue ouvir o ventilador, um cachorro distante, o barulho leve da rua. Mas tem um problema. Você tenta mexer a mão e não consegue. Tenta virar a cabeça, não consegue de novo. É como se o seu corpo tivesse desaparecido, enquanto a sua mente está totalmente acordada. E é nesse momento que você sente uma presença, lá no canto do quarto, observando você. Hoje nós vamos mergulhar num dos fenômenos mais enigmáticos da experiência humana, a paralisia do sono. Um evento real, estudado pela ciência, mas que também carrega séculos de lendas, mitos, figuras sombrias e relatos que parecem ter saído de um verdadeiro pesadelo. Bem-vindo a mais um episódio do Aqui é o Mistério. Capítulo 1. O que realmente acontece com o nosso corpo? A ciência explica a paralisia do sono como uma falha na passagem entre a fase REM do sono, aquela fase em que sonhamos, e o despertar. Durante a fase REM, o cérebro basicamente desliga os músculos do corpo para impedir que você se mova enquanto sonha. Isso é normal, o problema é quando a mente acorda antes do corpo voltar a funcionar. É aí que surge o terror, você está consciente, mas paralisado. Segundo o National Geographic Brasil, isso pode durar alguns segundos ou até 2 minutos. Pouco tempo, mas o suficiente para a sua mente entrar em pânico. A sensação mais comum? Pressão no peito, dificuldade de respirar, incapacidade de falar e, em muitos casos, alucinações vívidas. E é esse o ponto onde a ciência e a mitologia começam a se misturar. Capítulo 2. O que as pessoas veem durante um episódio? Existem 3 tipos principais de alucinações da paralisia do sono. Primeira, a sensação de presença. Alguém ou algo está no quarto. Às vezes parado, às vezes aproximando-se devagar, a mente sente essa presença antes de vê-la. 2. A figura sobre o peito. Uma sombra que se senta no peito da pessoa, causando peso, sufoco, angústia. Isso acontece porque o corpo ainda está em atonia muscular. 3. A ameaça que observa. Muitas pessoas relatam vultos encostados na parede, no canto do quarto, às vezes com olhos brilhantes, às vezes apenas um contorno escuro. E não é coisa da cabeça, essas alucinações são totalmente documentadas pela ciência. Mas por que é que elas acontecem? A explicação é simples e assustadora ao mesmo tempo. A mente acorda, tenta interpretar o caos sensorial enquanto o corpo continua desligado, e quando ela não entende o que está acontecendo, ela preenche os espaços com medo. Capítulo 3. As lendas que nasceram desse fenômeno. A paralisia do sono existe desde que os seres humanos dormem, mas antes da ciência as pessoas só tinham uma explicação: o sobrenatural. E todas essas culturas, tão distantes entre si, criaram figuras muito parecidas. A pisadeira, aqui no Brasil, uma mulher velha, magra, com unhas enormes, que pisa no peito de quem dorme de barriga cheia. A descrição dela é assustadoramente semelhante aos relatos modernos de paralisia. A Mara, Escandinávia, um espírito noturno que se senta sobre o peito das pessoas, causando pesadelos intensos. A palavra nightmare surgiu dessa lenda. O Carabazan, países árabes, uma entidade que aparece durante o sono para sufocar ou assustar as suas vítimas. O mais intrigante é que essas lendas surgiram em épocas e lugares diferentes, mas todas descrevem o mesmo fenômeno. É como se a humanidade inteira estivesse tentando explicar a mesma sombra. Capítulo 5. A explicação científica. Estudos recentes publicados pela USP confirmam que a paralisia é um distúrbio benigno, é mais comum em pessoas com privação de sono e pode ser desencadeada por estresse, ansiedade, rotina irregular ou traumas. O cérebro acorda, mas o corpo ainda está preso na atonia da fase REM. As alucinações são uma mistura de memória, medo e instinto de sobrevivência. Nada do que você sente é sobrenatural, mas nada deixa de ser assustador. A paralisia do sono continua sendo um dos fenômenos mais fascinantes e aterrorizantes da experiência humana. É a prova de que às vezes o verdadeiro terror não está lá fora, mas dentro da nossa própria mente. Se você curtiu esse mergulho no desconhecido, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal Aqui é um Mistério. Aqui toda semana a gente traz histórias reais,
ciência, folclore e tudo aquilo que provoca aquele frio na espinha. E agora me diz, você já passou por isso?